Seguir em frente eu vou. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está aí com você? Vamos seguir em frente, em nome de Jesus. Fala aí para ele, para ela. Ó, vamos seguir em frente, em nome de Jesus. Isso. Pronto. Peguei a deixa, viu? Legal, gente. Privilégio estar aqui nesses 2 dias. Como eu tenho aprendido com vocês, como tem sido um tempo muito precioso para mim, para minha esposa. Minha esposa trabalha amanhã cedinho, então ela já voltou para o Rio de Janeiro, ia pegar um voo agora às 7 horas da noite. Mas quero externar o meu abraço, meu carinho a todos vocês por me receberem tão bem, ouvirem o meu chiado, né? Carioca fala chiando, né? Um pouquinho. E vocês serem tão pacientes e tão amorosos. Quero te convidar a ler um texto muito conhecido. Um texto que você provavelmente conhece de trás para frente. Vamos abrir nossa Bíblia lá no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos ler juntos os versículos 5 e 6 de novo? Os que com lágrimas semeiam, dia 18 de junho de 2023. Nós acordamos com uma trágica notícia. A confirmação da morte dos 5 tripulantes do submersível Titã, que desapareceu enquanto fazia uma expedição rumo ao Titanic. 5 milionários que perderam a vida. Essa história, confesso, mexeu muito comigo. E me fez refletir e tirar e aprender algumas lições. A primeira lição é que nós precisamos ter cuidado com o lugar que os nossos sonhos podem nos levar. O sonho daqueles 5 milionários era conhecer o Titanic. O sonho é o que move a gente. O sonho é aquilo que nos tira da inércia, nos tira do lugar. Eu e você, nós precisamos sonhar. Mas a gente precisa ter a consciência de que o lugar que os nossos sonhos nos levam pode vir a ser fatal. Eu aprendi também que nós precisamos tomar cuidado com a ânsia de visitar o nosso passado. O Titanic era um passado que foi visitado sem necessidade alguma. Eles poderiam ter assistido inúmeros vídeos no YouTube. Não precisavam ir até lá. Muitas vezes, nós visitamos o passado e ficamos presos a ele. E aí o passado volta para o nosso presente e desconfigura tudo. Mas eu aprendi também que nós precisamos aprender a tomar cuidado com os nossos vazios, com aquilo que os nossos vazios podem propor a nós. Milionários
que podiam comprar absolutamente tudo, menos o sentido para a vida, menos algo que poderia preencher o vazio. E talvez, movidos por esse vazio, aceitaram a proposta de visitar o passado e de sonhar aquilo que sonharam. E como consequência disso, colheram a morte. Cuidado com o lugar que os seus sonhos podem te levar. Cuidado com a ânsia de visitar o seu passado. E cuidado com aquilo que o seu vazio pode te propor. A gente lê um texto hoje aqui que aponta para essas 3 realidades. A gente leu aqui a história do retorno do povo de Israel a Sião, a Jerusalém. Os estudiosos bíblicos dizem que esse texto é um cântico de subida, é um cântico que foi cantado quando eles voltavam do exílio. E por que foram para o exílio? Porque se esqueceram de Deus, abandonaram as promessas de Deus, deixaram esse amor do Pai, esse caminho que o Pai o colocava diante deles, e por se esquecerem disso, Deus tira a mão e o povo é levado cativo. Depois de muito tempo, o povo volta para Jerusalém e eles cantam esse salmo. É engraçado porque Israel tinha uma missão. Há um autor muito conhecido chamado Michael Gorin, que ele diz que o chamado de Israel era ser luz para as nações. As nações deveriam olhar para Israel e ver: esse povo tem algo de diferente. Esse povo é sal. Esse povo é luz. Esse povo tem um perfume diferente. Esse povo, eles têm um brilho diferente. O que esse povo tem que nós não temos? Israel, a missão de Israel era apontar para Deus, mas eles se afastaram do caminho que Deus tinha apresentado para eles. E por conta disso, eles se perderam. E por conta disso, eles deixaram de viver e de experimentar, num momento muito significativo da história, as bênçãos do Pai. Agora, eles foram libertos, tirados do exílio, e cantaram esse salmo. Um salmo que é muito significativo para nós, que somos chamados também a sermos sal, a sermos luz, a sermos bênção aonde o Senhor tem nos colocado. E esse salmo, ele ensina para nós, aqui no versículo de número 1, algo que a gente precisa viver para que a gente siga adiante. Esse salmo, ele começa nos ensinando que Deus, ele tem o poder para ressignificar os nossos sonhos. Preste atenção aí no versículo de número 1. Olha só o que o versículo fala. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos o quê, pessoal? Como quem sonha. Nesse versículo, Sião se refere a Jerusalém, que frequentemente é simbolizado como aquele povo que tinha uma conexão íntima e direta com Deus. E essa expressão utilizada aqui, restaurar a sorte de Sião, significava, sabe o que, pessoal? No sentido mais puro e bom da palavra, prosperidade. Essa é uma palavra complicada de se falar numa igreja evangélica hoje, né? Mas pensa comigo, o povo estava vivendo exilado por décadas. Como que esse povo voltava para casa agora? Com a roupa do corpo. Esse povo não tinha nada. E quando eles voltaram para casa, eles voltaram com uma certeza inequívoca em seus corações. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Nós temos uma nova perspectiva, nós temos um novo futuro. Deus, ele tem algo bom para realizar na nossa vida e na nossa história. Deus nos tirou do cativeiro e ele tem agora um novo começo. Deus é perito
em nos proporcionar novos começos. Eu não sei como isso se encaixa hoje no seu coração. Eu não sei como isso se encaixa hoje no momento que você tem vivido. Mas se há algo que o nosso Deus é perito em realizar, são novos começos. Muitas vezes a gente olha para um momento difícil da nossa história, da nossa caminhada, e a gente não consegue ver, perceber, imaginar uma nova perspectiva. A gente não consegue sonhar. A gente não consegue almejar por algo novo. Mas olha a descrição que esse povo restaurado faz. Olha o canto que emerge dos seus corações quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de júbilo e de alegria. Deus, Ele tem o poder para ressignificar os nossos sonhos. Porque Ele tem nas mãos a capacidade, a habilidade e a soberania para nos proporcionar novos começos. O texto continua. E o texto, ele fala aqui nos versículos 2 e 3 o seguinte. Olha aí na sua Bíblia. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, nós estamos alegres. Fez tem a ver com o quê? Futuro, presente ou passado? Fez aonde? Lá atrás. Quando Deus passa pela nossa vida, Ele nos proporciona uma nova história, uma nova caminhada. Isso faz, sabe o quê? Faz a gente olhar para o passado com esperança, de uma nova maneira. E é por isso que quando Deus passa pela nossa vida, Ele ressignifica o nosso passado. A gente não olha mais para o passado com desesperança. A gente não olha mais para o passado com medo. A gente não olha mais para o passado com tristeza. Mas a gente olha para o passado dizendo exatamente isso. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós gostamos muito de olhar para as coisas que dão certo na nossa vida. Nós gostamos muito bem de olhar para as coisas que foram boas no nosso passado, mas a gente precisa olhar para o nosso passado, entendendo que lá atrás Deus também estava presente. Eu sei, existem coisas do nosso passado que a gente não gosta nem de se lembrar, mas pense comigo. Nesse texto, o povo de Israel, a princípio, não tinha com que se alegrar com o passado. Mas quando Deus passa pela vida do povo, quando Deus transforma a história do povo, isso faz com que eles olhem agora para o passado de uma maneira diferente. A palavra fez, ela traz esse destaque todo especial, que enfatiza a ação de Deus ao longo da história do povo, que enfatiza as bênçãos que Deus havia derramado sobre a vida de cada uma daquelas famílias. A alegria do povo é agora um resultado direto da ação bondosa de um Deus que cuida de maneira pessoal de cada um dos seus filhos. Eu achei muito interessante o pastor Giovanni falando aqui das crianças. Eu cresci numa igreja grande. Eu me lembro uma vez que eu estava resfriado. E eu me sentava junto com as crianças da igreja. As crianças sentavam num determinado lugar. E no meio do culto eu tossi. E quando acabou o culto, eu entrei no carro do meu pai olhou para mim e falou assim: André, você está resfriado? Eu falei: por quê, pai? Você estava tossindo no culto. Eu falei: como é que o senhor sabe? Eu conheço a sua tosse.
É engraçado como Deus conhece a nossa vida. É engraçado como Deus conhece cada um dos movimentos que você faz. Cada uma das reações. E é por isso que a gente pode olhar para o nosso presente e para o nosso passado, sabendo que nós temos um Deus que nos ama e que tem cuidado de nós em cada detalhe da nossa vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Aquela alegria não era uma alegria superficial, aquela alegria era uma alegria que vinha do fundo do coração. Deus nos tirou de uma vida onde nós éramos escravos. Deus nos libertou das mãos dos nossos inimigos. Deus fez algo bom por mim. Eu queria fazer um exercício aqui, simples com você. Quando você lê esse versículo, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Você consegue identificar hoje na sua vida algo que Deus fez por você? Você consegue hoje dizer assim, Senhor, eu te agradeço por isso que o Senhor fez no meu passado. Pai, eu te agradeço por isso que o Senhor fez na minha história. Você tem reconhecido os feitos amorosos de Deus ao longo da sua vida? Você tem hoje a sensibilidade para perceber aquilo que o Senhor está fazendo hoje na sua vida? Você consegue perceber nessa última semana um sinal da graça de Deus e do amor de Deus sobre você e sobre a sua família? Será que você hoje poderia dizer de todo o coração, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres? Preciso dizer uma coisa para vocês, muito séria. Nós somos peritos em olhar para aquilo que ainda não aconteceu. Pode parecer meio paradoxal, né? Mas nós somos peritos. Nós somos pessoas inconformadas porque existem coisas que sonhamos que ainda não aconteceram e a gente aqui dentro semeia, foi plantado aqui uma indignação. Porque, isso ainda não aconteceu, eu ainda não estou vivendo isso. Mas eu queria que você hoje reconhecesse o que Deus tem feito na sua vida. O que Deus tem feito na sua família? Quais são os sinais claros da bondade e da graça de Deus sobre você? Grandes coisas o Senhor fez por mim. E eu posso hoje louvá-lo, eu posso adorá-lo por isso, por isso, por isso. Preste atenção, uma coisa muito simples que eu vou falar aqui para você. Ao longo dessa semana, você vai se deparar com coisas que ainda não aconteceram na sua vida. E de imediato, aqui no seu coração, vai emergir, talvez, quem sabe, aí uma reclamação. Mas eu gostaria que nessa hora você se lembrasse. Grandes coisas o Senhor tem feito por mim. E por isso eu posso experimentar a alegria que Ele tem para mim. O texto continua. E o texto mostra para nós aqui no versículo de número 4 algo muito interessante. Abra aí sua Bíblia. O versículo de número 4, ele fala assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. Você pode ler comigo? Restaura, Senhor. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Deixa eu explicar para você. Neguebe era um lugar deserto.
Negueb era um lugar de rio vazio. Negueb era um lugar seco, árido. E essas torrentes do Negueb, mencionadas aqui, se referem àqueles córregos, alguns riachos, que eram muito temporários, que em um momento muito específico do ano, corriam por aquela região. Aquela área que era uma área muito desértica, localizada ao sul de Israel, era caracterizada por um clima muito árido e desértico. Nesse salmo, o salmista ele ora e ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ele está usando aqui uma metáfora que é muito interessante. Ele olha para o lugar onde ele vive, onde ele habita, e o que ele vê? Vazio. Ele não vê nada. Ele vê um rio vazio. E ele diz: Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Quando ele está fazendo essa comparação, ele está desejando aqui que o Senhor restaurasse a sorte do povo, a alegria, de uma maneira miraculosa e surpreendente. O salmista aqui, ele está orando e pedindo: Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, porque nós estamos experimentando um enorme vazio e a gente precisa da ação direta do Senhor sobre a nossa vida. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Às vezes a gente olha também para a nossa vida, a gente olha para o nosso coração e a gente encontra um vazio. Parece que tem algo que ainda não aconteceu e que muito mexe com a gente. Aqueles milionários que se deixaram levar pelo vazio se desconfiguraram e se perderam. Mas é interessante quando a gente se lembra daquilo que Jesus faz. João capítulo 7, versículo 37 e 38, Jesus ele diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é aquele que ressignifica o nosso vazio. Ele é aquele que enche o nosso coração com a sua presença. É aquele que transforma o nosso coração e que faz com que a gente experimente uma nova jornada e uma nova caminhada. Eu não sei como que isso se encaixa hoje no seu coração. Mas muitas vezes o nosso grande foco está nos nossos sonhos. Nós olhamos para os nossos sonhos. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com o lugar que os nossos sonhos podem nos levar. E eu quero perguntar a você: Deus está presente nos seus sonhos? Será que os seus sonhos hoje representam a vontade que Deus tem para você? A gente precisa também ter cuidado com a ânsia de visitar o nosso passado. Muitas vezes a gente olha para o passado e o passado vem para o nosso presente e desconfigura o nosso presente. Mas quando Deus passa pela nossa vida, Ele transforma o nosso coração, Ele transforma o nosso ser e Ele nos dá a oportunidade de olharmos para o nosso passado de uma maneira diferente. Eu queria perguntar para você: como que você tem olhado para o seu passado? Mas em terceiro e último lugar, a gente precisa também tomar cuidado com aquilo que os nossos vazios podem propor a nós. Nós precisamos de Jesus. Ele é a torrente, Ele é o rio que pode brotar no nosso coração, trazendo vida, direção, restauração, renovo, paz. Nós somos chamados por Deus a levarmos essa palavra, mas antes de levarmos essa palavra, a experimentarmos isso. Guarda uma coisa: você não pode dar algo que você não tem. Antes de ser usado por Deus, eu quero te dizer uma coisa muito séria. A obra que Deus deseja realizar na sua vida é muito maior do que a obra que Ele deseja realizar através da sua vida.
Porque aquilo que Ele vai fazer em você é a mola propulsora de tudo aquilo que acontecerá a partir de você. Deus se importa conosco. E Deus nos ama tanto, 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 que Ele nos faz repensarmos os sonhos que nós temos cultivado no nosso coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Talvez hoje a sua grande oração seja: Senhor, me faz sonhar e almejar aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu desejo, eu almejo viver a Tua vontade para a minha vida, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu quero me envolver com aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, eu quero sonhar as coisas que o Senhor mesmo tem sonhado. Senhor, eu quero ser cheio da Tua presença a tal ponto da minha vida apontar para o Senhor. Eu quero, assim como foi com o povo de Israel no passado, eu quero ser luz. Eu quero ser uma bênção nas Tuas mãos. Talvez hoje o Senhor esteja querendo mostrar para você também que aquilo que aconteceu no seu passado, na verdade, foi uma permissão dEle para que você aprenda hoje o quanto Ele te ama e o quanto Ele deseja te proporcionar um novo começo, uma nova história, uma nova vida. Preciso contar uma coisa para vocês. Posso abrir meu coração, irmãos? Eu experimentei um novo começo dentro da minha casa. Eu estava vendo essas crianças aqui e eu me lembrei de quando eu era muito pequeno. E às vezes as tias do departamento infantil, elas não têm noção de que o que elas têm feito dominicalmente é lançar uma sementinha muito poderosa no coração dessas crianças. Meu pai, ele era um camarada que tinha ojeriza por crente. A palavra é essa, ojeriza. Minha mãe era filha de um pastor da Assembleia de Deus. Você imagina, na década de 60, a filha do pastor da Assembleia de Deus. Minha mãe não aguentou a pressão. Minha mãe pulou fora, eu não quero isso para mim. Conheceu o meu pai. Pensa na cena, e agora eu sou publicitário, eu vou fazer uso da sua imaginação. Pensa num paraibano hippie. Era meu pai. Um cara que tinha ojeriza por crente. Conheceu minha mãe. Se casaram. 2 anos depois eu nasci. E quando eu tinha por volta de 6 anos de idade, meu pai pegou uma tuberculose. Muito severa. Meu pai bebia muito e fumava muito. Os médicos desenganaram meu pai e falaram assim: Luiz, olha, cara, lamento te informar, mas provavelmente você tem aí em torno de 40 a 60 dias de vida, cara. Meu pai estava pesando 40 quilos. Sabe o que é mais interessante? É que, sem saber disso, um amigo do meu pai convidou meu pai para participar, juntamente com a minha mãe, de um encontro de casais. E meu pai foi. E meu pai teve um encontro com Jesus. O passado, o presente e o vazio foram transformados. Minha família viveu um novo começo, uma nova história. Alguns dias eu fui na casa dos meus pais e eu, carioca que sou, né, falei, vou pregar uma peça no meu pai, nos meus pais. E eu entrei de mansinho dentro de casa, era bem cedo. Falei, vou dar um susto neles, eles devem estar dormindo. Olha só que maldade, né? E aí eu cheguei, entrei lá umas 7 da manhã, abri a porta bem silenciosamente. Eu percebi que a luz da cozinha estava acesa. E depois da cozinha dos meus pais tem uma despensa. Eu percebi que a luz estava acesa. E eu fui até lá. E eu vi o meu pai lendo a Bíblia. E passou um filme da minha infância.
daquilo que o meu pai foi e daquilo que o meu pai se tornou a partir de um encontro com Jesus. Deus tem o poder para restaurar a nossa sorte. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado ou sonhado. Algo novo o Senhor pode fazer na sua família, em você e através de você. Por isso hoje, cuidado aonde os seus sonhos podem te levar. Cuidado quando você olha para o passado e se esquece que você tem um Deus que te ama no presente. E cuidado com os vazios das coisas que ainda não aconteceram na sua vida. Deus, em Cristo, deseja nos proporcionar novos começos. Preciso dizer uma última coisa para vocês. Quando o pastor Giovanni me chamou para falar nessa conferência, há mais ou menos uns 3 meses, eu não sabia muito bem o que falar. Mas, de uma maneira muito clara, esse salmo veio ao meu coração naquele dia que o pastor Giovanni entrou em contato comigo. Deus tem o poder para restaurar a sua sorte. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Se volte para o Senhor, sirva ao Senhor com alegria, seja uma bênção aonde o Senhor tem te colocado. Caminhe pela fé e viva as coisas maravilhosas que o Senhor deseja fazer na sua vida. Eu quero orar com você nessa noite. Uma noite de um novo começo. Abaixe sua cabeça aí onde você está. Coloque os seus sonhos diante de Deus. Coloque o seu passado diante de Deus. Coloque o seu vazio diante de Deus. Pai, nessa noite, nós aprendemos aqui na Tua palavra que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Existem pessoas que há um bom tempo perderam a esperança em relação ao futuro, perderam a expectativa em relação ao dia de amanhã. Mas hoje nós vimos na Tua palavra que o Senhor Jesus é a água viva que brota no nosso coração. Nós vimos hoje aqui, à luz da Tua palavra, que nós temos um Senhor e um Salvador, que morreu e se entregou por nós, para nos dar uma nova vida, para nos dar uma esperança real e verdadeira. Obrigado, Pai, porque nós não estamos sozinhos, mas o Senhor nos ama e o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, toma o nosso coração, toma a nossa vida, Pai, toma todo o nosso ser em Tuas mãos e usa-nos, ó Deus, aonde quer que o Senhor nos leve, para o louvor da Tua glória. Pai, existem pessoas aqui nessa noite que precisam, em alguma área de suas vidas, experimentar um novo começo, uma nova história. Mas nós aprendemos hoje aqui que isso só pode acontecer a partir do momento que Cristo entrar no nosso coração e encher a nossa vida com a Tua vontade. Por isso, Pai,
que Cristo seja o centro do nosso coração. Que Ele seja tudo para nós. Que hoje seja o dia de recomeçar, não a partir das nossas forças, mas a partir dos méritos de Jesus. Ele que nos ama, Ele que nos alcançou, Ele que nos transformou, Ele que bateu na porta do nosso coração. Aviva, Senhor, a nossa fé e usa-nos, ó Deus, aonde quer que o Senhor nos colocar, por onde quer que o Senhor nos levar. Faz isso, Pai, para que o mundo creia que não há outro Deus como Tu, Pai, que não há salvação fora de Jesus. Usa a nossa vida para isso. E de uma maneira muito especial, continua, Senhor, a usar essa igreja. Cada irmão aqui, Pai. A história que o Senhor vem construindo aqui nesse lugar. Ó Deus, continua a fazer desse lugar um celeiro de missionários, para que vidas, para que famílias sejam impactadas pelo Senhor Jesus. E agora, Senhor, nos leva em paz para as nossas casas. Nós queremos viver os projetos do Senhor para nós. Nós queremos viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vem enxugar dos olhos toda lágrima e nos levar por esse novo e vivo caminho que é Jesus. Conduz a nossa vida, conduz o nosso coração, restaura, renova e faz aquilo que só o Senhor pode fazer em nós e através de nós. E de uma maneira muito especial, Pai, abençoa cada família aqui representada. Existem famílias aqui hoje que precisam do toque de Jesus, que precisam da presença de Jesus. Faz isso, Pai. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós oramos hoje e sempre. Amém, amém e amém.